Qual é o prazo mínimo para eu ficar com uma ação? Comprar uma ação e esquecer na carteira? Isso realmente funciona? Buy and hold na veia. Vamos falar aí desses temas. Uma pergunta muito comum que eu recebo é o seguinte: Peterson, você sempre fala de comprar ações, mas você nunca diz o momento de vender. Esse negócio de comprar e esquecer funciona? Será que o buy and hold é a melhor opção? E se eu ficar especulando, comprando e vendendo, será que não é muito mais vantajoso? E aquela máxima do mercado: compre na baixa e venda na alta. Funciona? Funciona, gente. Qualquer critério que você utilizar para ganhar dinheiro no mercado de ações é bem-vindo, é ótimo. Estuda e faça as operações. Até mini índice, mini dólar, mini contratos, day trade, swing trade, que a gente fala aqui que a gente não recomenda, mas se você consegue ganhar dinheiro, parabéns. Isso é o foco, ganhar dinheiro. Tem gente que não vai ter perfil para ficar especulando, fazendo aí essas operações. Tem gente que trabalha, tem uma vida agitada, tem família, não consegue operar, não consegue ficar na frente do computador ali vendo as telas. Então, para essa pessoa que foca muito mais em gerar riqueza com o trabalho dela, às vezes é muito mais importante ela fazer o quê? Comprar e esperar, guardar no longo prazo. Isso chama buy and hold, que é diferente de day trade e swing trade. Então, o buy and hold, ele foca em comprar uma ação e deixar para o longo prazo. Mas será que algum momento é o momento de vender? Eu acredito que sim. Há momentos que a gente deve vender uma ação. E quais são esses momentos? Vou contar uma história que aconteceu comigo. E aí você vê se faz sentido para você ou se eu errei, porque já falaram que eu tinha errado. Na época falaram: Peterson, você errou, você fala um negócio e faz outro. Olha só a história. Tudo começou quando eu decidi viajar para os Estados Unidos. Eu ia fazer uma viagem para os Estados Unidos e estava pesquisando passagem aérea. E aí, eu ia para a Disney, que é em Orlando, na Flórida. Também ia para o Texas, onde tem um amigo lá no Texas. Inclusive, se ele assistir esse vídeo, um abraço para você, meu amigo do Texas, o Azevedo e a Sheila, que são aí amigos da gente. Então, eu comprei a passagem aérea para ir para o Texas. Quer dizer, eu estava pesquisando passagem aérea para ir para o Texas, porque depois a gente ia para Orlando. E em Orlando a gente ia passar uma semana lá para visitar os parques da Disney. Só que estava muito caro a passagem aérea direto para o Texas. Então o que eu fiz? Eu fiz um voo para Orlando, na Flórida. Eu ia ficar um dia em Orlando, aí eu ia pegar um outro voo para o Texas, que saía mais barato do que eu fazer um voo direto para o Texas. E aí eu fiz isso, tivemos lá as nossas férias, mas depois de alguns dias faltou dinheiro. Eu tinha levado uma quantidade de dinheiro e acabei gastando um pouco mais. Aí eu decidi vender ações de Itaúsa para cobrir os gastos de férias. Nossa, como fui criticado porque eu fiz isso. Eles falam: Peterson, você prega que Itaúsa é boa, que você deve comprar para a vida toda, que você nunca deve vender. Mas veja bem, na época que eu fui para o Texas e Orlando, eu não tinha reserva de emergência. Então já fica a lição. Se você não tem a reserva de emergência, talvez seja uma boa hora de você criar a sua reserva de emergência. Então a minha reserva de emergência eram as ações, eu não tinha mais, eu tinha fundos imobiliários e tinha ações. Aí, na época, eu optei por vender as ações. Foi algo em torno de 10 mil reais de Itaúsa que eu tinha. Vendi as ações de Itaúsa para gastar nas férias. Como fui criticado. Falaram que eu
falo uma coisa e faço outra. Mas veja só, a lógica era eu fazer isso, eu não tinha reserva de emergência, eu ia fazer o quê? Eu ia tirar dinheiro da onde? Se todo o meu dinheiro estava na renda variável, estava em ações e fundos imobiliários. Então fui criticado. Mas eu não fiz errado, por quê? Porque eu já tinha mais ou menos que contado que em algum momento eu ia vender aquelas ações para cobrir os gastos de férias. Era muito melhor eu vender as ações e depois recomprá-las, que foi justamente o que eu fiz. Quando eu voltei, recomprei tudo de novo, até mais do que eu tinha. Eu vendi lá 10 mil reais, depois comprei 20, por exemplo. Então, nesse momento, quando você precisa pagar uma conta, fazer uma viagem que você se programou, alguma emergência que você não tem reserva de emergência. Então, este é um momento de vender. Gostaram da história aí? Fiz certo, fiz errado? Comenta aí, vamos criticar o Peterson, mas eu já recomprei e já dobrei o capital e estou muito mais do que 10 mil reais que eu vendi, tá? Agora veja aí se eu errei. Reserva de emergência é importante. Então foi isso. Neste momento eu vendi porque foi uma opção minha, porque eu queria ter uma férias boa, eu nunca mais, quer dizer, eu não sei se eu vou ter uma outra oportunidade de fazer uma outra viagem daquela. Na época era uma viagem dos sonhos, né? Minha esposa quer viajar de novo para o Texas, quer ir de novo para Orlando, eu estou me programando para ir, porque é caro, gente, essa viagem aí custou acho que 40 mil reais para 3 pessoas, é caro, 40 mil reais uma viagem é caro, tá? Mas com planejamento dá. Um outro momento que você deve vender ações é pelo menos uma vez por ano você fazer um controle da sua carteira e checar ação por ação se ela permanece com os mesmos fundamentos. Você compra uma ação para longo prazo achando que ela é boa, que ela paga dividendos. Mas aí uma vez por ano você olha a sua carteira e vê se a ação permanece com fundamentos, se ainda você está feliz com ela, se não está, você vende. Mas fique um tempo com ela, tá? Então, uma vez por ano você deve fazer uma checagem. Por exemplo, esse ano eu estou fazendo um balanceamento da minha carteira e estou olhando o Ambev, que eu não estou feliz com a Ambev, tá? Não estou feliz com a Ambev, talvez eu vá vender a Ambev e investir em BB Seguridade, mas ainda vou pensar sobre isso, tá? Então, vou olhar as ações aí que eu não estou feliz e vou vender e comprar outras. Então, quando a gente rebalanceia a carteira, pelo menos uma vez por ano, a gente precisa olhar com carinho a nossa carteira. E um terceiro momento que você deve vender a ação é quando ela perde os fundamentos. Por exemplo, uma ação que você comprou julgando boa e aí a administração mudou, está envolvida em escândalos, o preço está caindo, realiza o prejuízo, se você não acredita mais nela, e vai para outra. Acontece, por isso que a carteira é diversificada. Se você tiver 20 ativos e uma ação ali não está a contento, você vende e joga numa outra que está a contento. Então são esses momentos que você deve vender. Então a técnica do compre e esqueça, ela não funciona 100% porque em algum momento da vida você vai reestruturar, vai comprar, vai vender. Ou uma ação você julgou que está muito valorizada, você pode vender, espera cair, o mercado corrigir, compra de novo. Então são esses momentos aí de comprar ou vender uma ação. Beleza? Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe aí com outras pessoas que querem investir, ajude outras pessoas, façam o Brasil melhor. Bora ganhar dividendos!